do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A lição é a 157. Sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e de paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, tanto no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. Lembrando sempre que a prece é uma forma de nós nos conectarmos e desta forma também nos aproximarmos de Deus, eu escolhi para a nossa prece de hoje o Pai Nosso por Emmanuel. Nosso Pai que estais em toda a parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Boa noite. Vamos às nossas considerações sobre a prece. Começando pelo livro Missionários da Luz, de autoria de André Luiz, autoria espiritual, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que no seu capítulo 6, intitulado A Oração, nos apresenta um comentário e um esclarecimento do benfeitor Alexandre sobre a prece, em que ele diz que a prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. E ele nos diz que a criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então a gente lembra aqui, nesse contexto, a afirmação de Tiago na sua epístola, capítulo 5, versículo 16, em que ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E as condições aqui apresentadas pelo benfeitor Alexandre caminham exatamente na direção de aquilo que precisamos fazer para estarmos justificados, ajustados no contexto da prece. E é isso que o benfeitor diz, Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Na sequência, a gente vê em O Livro dos Espíritos, no capítulo 2 da terceira parte, que trata da lei de adoração, especificamente nas questões 649 e 659, que a prece é um ato de adoração que consiste
na elevação do pensamento a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E Deus está sempre junto a nós. Né? Nós é que, às vezes, nos afastamos um pouco dele. E pela prece, nós nos aproximamos dele, quando oramos a ele, né? A Deus. E aí também, nesse contexto, a gente lembra da exortação de João, na sua terceira epístola, no versículo 11, em que ele conclama: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Temos aí mais uma razão para orar a Deus, porque quando fazemos alguma coisa que não é o bem, portanto é o mal, nós estamos deixando de ver a Deus, não estamos vendo a Deus. E, orando a Deus, nós estamos nos aproximando dele. Em vez de nos afastarmos, nós nos aproximamos. É pôr-se em comunicação com ele. Então, orar a Deus. Diz ainda, a questão 659, que há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E aí a gente vai recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, coletânea de preces espíritas, quando são comentados as partes da oração dominical, em que Jesus, atendendo a um pedido dos discípulos, né, os discípulos pedem ao Mestre: Mestre, ensina-nos a orar, e o Mestre, atendendo a esse pedido, nos deixa, traz para nós, para a humanidade, a oração dominical. E ele começa justamente dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, nós cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica, e ingrato aquele que te não rende graças. Então temos aqui uma parte, a parte inicial, inclusive, de louvor a Deus, de reconhecimento da paternidade, da solicitude e reconhecimento do seu poder e da sua bondade, assim revelados pela sua obra. Depois, na sequência, temos a parte em que Jesus nos orienta: pedir ao Pai o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas também o alimento espiritual. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. E aqui o Mestre nos orienta como pedir e o que pedir. A forma de pedir. Pedir aquilo que nos permita, por nós mesmos, a obtenção do que nos é necessário para a vida. Isso que a gente pede. Nem pede que já nos dê o que a gente precisa diretamente, e muito menos não se pede também o que é supérfluo. Mas sim, a gente pede os meios para, por nosso próprio esforço, obtermos as coisas necessárias à vida. Por último, para falarmos rapidamente aqui do agradecimento, a gente vai ao livro Os Mensageiros, também de autoria espiritual de André Luiz e psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 15, A Viagem, em que vamos encontrar
o nosso amigo André Luiz, junto com seu companheiro de trabalhos nesse livro, que é o Vicente, e o orientador dos dois, né? O benfeitor Aniceto. E nesse capítulo, eles estão se dirigindo à Terra, os três desencarnados, né? Se dirigindo à Terra, e a certa altura eles entram num trecho do trajeto em que o ambiente se torna mais pesado, mais obscuro e com a luminosidade natural, digamos assim, reduzida. E após eles se prepararem, o Aniceto convoca: sigamos. E aí diz o André: neste momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Ele se refere a ele e a Vicente. E aí ele diz então: extraordinária comoção apossou-se-me d'alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Aí o Aniceto diz para eles: muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Essas as nossas considerações nesse momento. Muita paz a todos. E assim, amigos, reunidos em torno do desejo do bem, vamos elevar um pouco mais os nossos sentimentos, as nossas boas vibrações, para pensarmos em Deus, para nos aproximarmos ainda mais de Deus. Vamos nos dirigir também ao amigo e Mestre Jesus. Querido Jesus, queremos agradecer, Senhor, em primeiro lugar, por tudo aquilo que temos recebido, tudo que a vida tem nos ofertado, colocado à nossa disposição, para que possamos evoluir, para que possamos melhorar como seres humanos. Agradecemos, Senhor, também pelo Teu Evangelho, o Evangelho de amor, pela doutrina dos Espíritos e por todos aqueles companheiros que têm trabalhado ao longo da história para trazer para nós os esclarecimentos, as orientações de que necessitamos. Queremos pedir, Senhor, pedir por todos os locais onde haja reunião em torno do Teu nome, em torno do bem, da caridade. Em particular, Senhor, queremos pedir pelo nosso Centro Espírita, o CPAC, o centro que nos oferece as oportunidades de confraternização com irmãos de ideal, nos oferece as oportunidades de receber auxílio e de participar também, Senhor, nas tarefas da Tua seara. Que o CPAC possa continuar a merecer o carinho, o cuidado e a atenção dos Teus mensageiros. E que todos os espíritos, desencarnados ou encarnados, que estão ligados amorosamente, fluidicamente ao CPAC, que todos esses espíritos possamos receber um pouco mais da Tua ajuda, do Teu amparo, Senhor, para que continuemos com a vontade sincera de participar, de dar mais do que receber. E o CPAC, Senhor, tem sido esse canal que tem nos ajudado nessa tarefa, nessa atividade, nesse desejo. Finalmente, Senhor, pedimos por todas as pessoas, em especial aquelas que ainda não Te conhecem, Jesus. Abençoa a todas, a todos nós, a toda a humanidade, o nosso querido planeta Terra. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus.